Quantos estão aqui por resultado dessa boa notícia que recebeu? Que é o Evangelho, aleluia. Nós somos resultado desse Evangelho, desse amor de Cristo por nós. Abre comigo sua Bíblia em Marcos 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Vamos falar um pouquinho mais desse Evangelho. Evangelho do Reino. Evangelho que cura, restaura e liberta todo aquele que crê. Evangelho do amor de Cristo revelado a nós. Eu quero com essa mensagem, não quero te deixar com medo, não quero te deixar apreensivo, eu quero te preparar para o que está por vir. Eu quero preparar a sua fé, despertar você, para que você possa viver de uma maneira diferente os dias da sua vida. Porque o Evangelho do Reino, isso que nós estamos presenciando, todos esses testemunhos de que obras malignas estão sendo desfeitas, são para nós testemunhos de que o fim está por vir. Amém? E o Evangelho do Reino sendo pregado, da maneira como está sendo pregado, nós vamos entender o que é mais desse Evangelho, está declarando que Jesus está voltando. Então eu quero preparar você para isso. Eu não quero que você fique com medo, ansioso, temeroso e não pare de viver, não. Eu quero preparar a sua fé, despertar você e dizer que nosso Deus é longânimo, compassivo e misericordioso e Ele está pronto. E essa palavra vem para nos alertar. Amém? Prepara o teu coração, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor, pela graça que Ele me concedeu, me dê ousadia de ministrar para você nessa noite. Marcos capítulo 1, versículo 14 diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Versículo 15 novamente: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós literalmente estamos vivendo os últimos dias. Jesus, quando inicia seu ministério falando acerca do Evangelho do reino de Deus, ele já alerta: olha, arrepende, porque o reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho, se arrependam, mudem de vida. Eu estou aqui para dizer que os últimos dias estão acontecendo. Eu lembro de uma passagem que está lá em Atos, quando os discípulos recebem o Espírito, ali no momento que eles estão no cenáculo, naquele lugar onde Jesus pediu para que eles ficassem e não se ausentassem dali, até que fossem revestidos do poder. Quem lembra desse texto? Está lá em Atos, no comecinho de Atos. E ali, o Espírito Santo vem sobre eles e os reveste de poder. E o apóstolo Pedro levanta e começa a pregar e declara que aquilo que tinha acontecido ali foi uma profecia de Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Isso aconteceu há mais de 1900 anos atrás. E Pedro, pelo Espírito Santo, já declarou que eles estavam vivendo os últimos dias. E aí você, nesse momento, pode já fazer, uma indagação: pastor, se há 1900 anos atrás eles estavam vivendo os últimos dias, esses últimos dias não chegaram ainda, então pode ser que demore. Irmão, não. Se naquele tempo Jesus já alertou que o reino de Deus estava próximo, e o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, já falou que estava vivendo os últimos dias, é porque realmente estamos vivendo os últimos dias. A qualquer momento, Jesus pode voltar. A volta de Cristo é iminente. Os sinais estão acontecendo a todo tempo. A Bíblia está aqui. Poucos sinais restam para a volta de Cristo. Mas nós sabemos que o arrebatamento da igreja, daqueles que foram encontrados dignos e fiéis, será imperceptível. E pode acontecer a qualquer momento. Pode ser agora. Porque a Bíblia diz que naquele dia e hora nós não sabemos.
o próprio Cristo, como homem, escolheu não saber o dia e a hora. Somente o Pai sabia o dia e a hora. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias são os dias em que nós estamos vivendo. Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante. Jesus vai ensinar os discípulos a orarem. E como que Jesus ensina? Senhor, venha. Então, a vinda do reino não tem que causar em nós espanto e medo. Aliás, como discípulos de Jesus, nós devemos desejar a vinda do reino. Entende? Se você está com medo da vinda de Cristo, é porque você entende que a sua vida não está em conformidade com a palavra, sim ou não? Você entende que você precisa deixar coisas. Olha o que a Bíblia diz: deixai todo o embaraço do pecado, tudo aquilo que pode embaraçar você com as coisas deste mundo. Por quê? Porque nós, como nascidos de novo, como discípulos de Jesus, eu estou falando para discípulos de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Nós temos que desejar o reino. Por quê? Porque o próprio Cristo, nos ensinando a orar, falou: olha, Pai, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Irmãos, sabemos que o mundo jaz no maligno. Quando Deus declara isso, Ele está dizendo que todo o sistema que está governando o mundo está corrompido, está sob influência maligna, sobre influência das trevas. Nós percebemos corrupção no mundo, nós percebemos maldade. É verdade ou não é verdade? As pessoas estão cada vez piores, um abismo atraindo outro abismo, e as pessoas se corrompendo cada vez mais. Sabe, tem coisas que estão acontecendo. Essa semana eu vi algumas fotos dessa parada gay. Irmão, aquilo lá é impressionante. Eu não consigo nem falar, descrever aquilo. Aquelas imagens de pessoas praticando no meio da rua atos imorais, sexo no meio da rua. Quem viu essas fotos que estavam... Tem um grupo na internet que está falando contra os Illuminati, eles estão postando essas coisas para alertar a igreja, né? Então Deus está, nesses últimos dias nunca se falou tanto disso. O módulo que nós vamos ter agora no próximo domingo é acerca disso, acerca que realmente nós precisamos nos preparar e nos aprontar como noiva. Quem lembra da parábola das bodas, das vestes nupciais? Eu preguei sobre isso. Depois o Espírito Santo me levou a pregar sobre manifestando o reino, que nós temos a responsabilidade de manifestar o reino. Eu vou falar um pouco disso. E agora novamente Deus trazendo isso, né? E o pastor Roberto vai falar sobre isso também. O Borges veio. Eu lembro que antes do Borges definir o tema, ele me mandou uma mensagem. Ele falou: pastor, tem alguma ideia do tema? Eu falei: pastor, nós temos tantos temas, né? E eu mandei alguns temas para ele. E ele escolheu o tema: a volta de Cristo, arrebatamento. Irmão, dê glória a Deus, porque o Senhor Jesus está nos despertando, está nos alertando. Ele está mostrando a sua longanimidade, que Ele nos ama. Ele quer que você esteja preparado para isso, para que aquele dia não te surpreenda, mas para que você possa estar de pé diante do Filho de Deus e possa subir com Ele. Amém? Olha o que diz 2 Timóteo 4,8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Quantos estão amando a vinda do Senhor? Amém. Porque nós precisamos amar a vinda do Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o reino dos céus é a autoridade dos céus, é o poder que se levanta contra toda influência maligna, é o poder que se opõe
opõe a Satanás, que se opõe ao sistema corrupto e maligno. Isso é o reino dos céus. Por isso que nós desejamos e temos que desejar o reino. Por quê? Porque o reino vai dar fim a toda dor. O reino vai dar fim a toda corrupção. A mensagem, o evangelho, a boa nova do reino, liberta as pessoas da opressão de Satanás. Isso que a Paloma declarou aqui, glória a Deus pela sua vida, porque a ousadia de testemunhar isso é de poucos, de falar o que passou. Amados, todos nós estamos sujeitos, e o que ela falou sobre esse negócio da depressão, das pessoas ridicularizarem, eu vejo muito isso dentro da igreja. As pessoas se ridicularizam, eu mesmo era um, que ridicularizava isso. Não, a pessoa não tem Cristo, por isso que ela passa por isso. Irmão, não é verdade isso, não é verdade, isso é algo ruim, terrível, e isso é opressão. É opressão demoníaca, é o que o diabo quer. Mas Jesus se manifestou, 1 João 3,8, guarda no teu coração, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como que foi destruída as obras? Através do evangelho do reino que foi pregado a ela. Através da graça e do amor que foi revelado a ela. E ela foi liberta. E todos nós, não só ela, eu fui liberto. Todos nós aqui estamos experimentando isso através desse evangelho do reino. Por isso que nós devemos, como discípulos, amar a vinda do nosso Senhor, desejá-la. Vai para Mateus 24. Aqui em Mateus 24, eu oriento você a ler em casa depois. Aqui vai falar de vários sinais que precedem a vinda do nosso Senhor, o evangelho do reino. E diz no 14, nós vamos ler só o versículo 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A boa notícia do reino, o evangelho do reino, que é a autoridade dos céus se opondo a todo o governo do diabo, a todo governo das trevas, e libertando as pessoas e manifestando o poder de Jesus e de Cristo, esse evangelho está intimamente ligado ao fim. A Bíblia diz: e quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Por que em testemunho? Para que fiquem indesculpáveis diante de Deus que não ouviram. Não ouviram o que, pastor? Que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar. Porque as pessoas vivem como se ele não fosse voltar. Nessa época de Jesus, já viviam assim. E a Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Olha o versículo 37 do capítulo 24. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai ser apercebido, não vão perceberem a vinda do Filho do Homem. Agora, deixa eu perguntar para você, a Bíblia faz analogia com os dias de Noé. Está acontecendo isso hoje, sim ou não? As pessoas estão comendo, estão bebendo, estão casando, estão dando em casa. Irmãos, estão vivendo assim. Nós estamos vivendo, tem uma carta em Apocalipse que fala da igreja de Laodiceia, que em Apocalipse tem 7 cartas. Por que 7? Porque 7 é um número perfeito para a terra. E 7 fala da totalidade de todas as igrejas em todos os tempos, desde a época de Cristo. E se você for analisar cada carta ali, cada carta foi um período específico na história, que Jesus, através de João, profetizou aquelas igrejas e aconteceu.
E a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias, é a nossa igreja de hoje. E ela diz assim: rico estou, tenho em fartura, estou abastado, não tem falta de nada. Você acha que a igreja está vivendo esses dias, sim ou não? Irmão, no Brasil, não só no Brasil, mas virou moda o evangelho. Virou moda ser crente. É verdade ou não é? A igreja financeiramente no Brasil está suprida. Os melhores lugares geralmente é da igreja cristã. Você pode ver os prédios das igrejas agora. Eu tenho visto prosperidade no meio do povo, isso é bom. Isso é bom. Prosperidade vem do nosso Deus é próspero, amém? Amém. Quem quer prosperar, levanta a mão aí, para Deus ver você, amém. Deus está vendo você, amém. Glória a Deus. Prosperidade é do nosso Deus. Qual que é o problema? Pergunta, qual? O problema é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o amor a ele te leva à normalidade de vida. Você esquece de Deus e da palavra. Olha o que Jesus falou para aqueles. Jesus foi introduzir o povo na terra prometida. Nós estamos rumo à terra prometida, amém? Amém. Aleluia. A terra onde nós vamos colher, onde não plantamos. Toda a glória está nos esperando lá. E aí, Deus, por intermédio de Moisés, fala assim: olha, fala para o povo o seguinte, porque agora eles estão vivendo no deserto, período de privações, de escassez, aonde no deserto, eles têm que contar com o meu suprimento e com a fé, porque se eu não mandar o maná e não fazer água brotar da rocha, eles morrem de fome e de sede. Então, o deserto é o momento onde a sua fé é aperfeiçoada. Por quê? Porque é o momento que você tem que contar com a provisão do Pai. Senhor, manda o maná. E quando Ele manda o maná, te fortalece na fé, amém ou não? Amém. Só que aí Deus falou assim, olha, só que quando vocês chegarem na terra, que vai estar tudo pronto para vocês, o cacho de uva vai precisar 2 levar. Vai ter pão, vai ter carne em abundância. Tome cuidado que o teu coração não se aparte dos meus caminhos, porque o teu coração, diante da abundância da riqueza, pode se acomodar, e você pode se esquecer do seu Deus. Você está vendo, irmão, como às vezes é melhor passar prova? Está vendo como às vezes é melhor ficar na luta? Porque é melhor na luta com Cristo do que na abundância sem Ele. Porque o problema não é Deus se esquecer de nós, o problema é nós nos esquecermos dEle. E a prosperidade e o dinheiro, um dia eu conversei com um cliente, ele é um cliente próspero meu, que vende, dono de uma farmácia, muito próspero, e muito sábio, e ele falou assim para mim, você sabe que todos nós queremos crescer e prosperar, e isso é bom. Ele falando, eu falei, claro, né, não precisa nem ser alguém. Ele falou, só qual é o problema, Roberto? O problema é o seguinte, que quando você começa a ganhar mais, você quer viver no padrão sempre acima do que você está ganhando. E para você nunca tem um fim. E o teu coração vai sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. E aí você vai ganhando mais, aí você não, aquele dinheiro que você ganhava, dá para viver uma vida boa, mas você já está almejando coisas, e aí você precisa ganhar mais. E aonde isso toma o teu coração? Porque você tem uma casa confortável, mas a sua casa não tem ar-condicionado, não tem portão eletrônico. Aí você vai trabalhar, eu estou falando sério, irmãos. É bom o ar-condicionado, sim ou não? Sim. Portão eletrônico. É de Deus isso, irmão. E aí, você vai trabalhar mais, porque você quer ter o portão eletrônico e o ar, aí você conquistou. Aí você olha e fala, rapaz, mas eu acho que eu vou pagar uma Sky, né, porque não dá para assistir só esses canais. Aí você trabalha mais para pagar a Sky. E aí você percebeu que a Sky, a sua TV, não dá para assistir do jeito que você queria. E aí você nunca para de trabalhar mais. E quanto mais dinheiro, mais você vai querer.
Qual que é a prova disso? Olha o escândalo de corrupção no nosso país, irmão. Quantos bilhões? Você deve estar pensando, pastor, rapaz, com 5 mil eu faço a festa. Irmão, você viu, bilhões, eles estavam querendo cada vez mais, acabaram com o nosso país, destruíram, porque a ganância e o amor ao dinheiro tomou o coração. E aí, o dinheiro passa a ser um Deus, passa a ser o centro, passa a ser o objeto de desejo seu, e não tem como, você pode vir à igreja, mas o seu coração está muito longe. Então, o que Deus está trazendo para nós? É tempo de estarmos prontos, é tempo de renovarmos a nossa mente, é tempo de entendermos o que realmente é importante. Jesus está voltando. E a palavra diz, buscar em primeiro lugar, e a sua, e a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Sabe o que é essa justiça? A paz é de ter Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. E quem tem Cristo tem a vida eterna, pode ter paz nele. A justiça é a justiça que se opõe contra o governo do diabo. Porque o diabo está oprimindo as pessoas. O diabo está roubando as pessoas. O diabo está tirando o conhecimento das pessoas para que elas não conheçam a Cristo. E aí você vem e prega o evangelho do reino, você faz justiça. Porque você liberta as pessoas, fazendo justiça. A alegria é de receber o Espírito Santo e caminhar com Ele. Porque agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos ter alegria o tempo todo. Porque o fruto do Espírito é o quê? Diga amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Amém. Isso é o fruto do Espírito, irmão. Esse é o tipo de vida que o Senhor quer que nós levamos, quer que vivamos. Não é a vida que nós estamos vivendo, essa é a realidade. Aonde nós acordamos, já pensamos o que temos que fazer e nós nos esquecemos do nosso Deus. Esquecemos que temos que buscar Ele em primeiro lugar. Esquecemos da sua palavra. E só lembramos quando nós viemos ao culto. E você sabe qual que é o problema? O problema maior é que cada vez que você vem ao culto e escuta a palavra, a responsabilidade sobre a sua vida aumenta. Cada vez que você vem ao culto e conhece a verdade, maior a sua responsabilidade diante de Deus para fazer o que Ele quer. Porque aquele que não tem conhecimento da verdade, Deus não pode cobrar dele o mesmo que vai cobrar daquele que tem o conhecimento da verdade. Concordam comigo? Mas glória a Deus, porque nós estamos conhecendo a verdade, porque ela nos liberta. E se o Senhor está nos revelando a verdade, é porque Ele quer que nós vivamos em novidade de vida e vivamos o seu melhor. E mais, Ele quer que venhamos reinar com Ele. 2 Tessalonicenses. Aquele relógio está errado. Irmão, meu Deus. Irmão, 2 Tessalonicenses está na Bíblia. Você pode procurar aí que você vai achar. Vai para o índice. Está depois de 1 Tessalonicenses e antes de Timóteo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Preste atenção na leitura, que só a leitura é a pregação. Olha o apóstolo Paulo falando à igreja. Vamos receber essa palavra como se fôssemos essa igreja? Amém. Amém. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um, de todos vós, aumenta de uns para com os outros. Amém? Amém. Aleluia. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé.
e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Quem está passando por prova aí? Você está sendo provado, perseguido, glória a Deus por isso, porque você está suportando, amém? Prova clara, versículo 5, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Olha aí, irmão, muitas vezes teremos que padecer pelo reino. A Bíblia diz, Mateus 7,11, que desde os dias de João Batista até hoje o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou Mateus 11,12. Mateus 11,12. Então, muitas vezes, o reino de Deus, para que nós possamos obter, nós vamos passar por lutas, tribulações, perseguições, por causa do nome de Cristo. Né? Você percebeu que você se batizou, decidiu por que a luta começa depois do batismo? Você já parou para pensar? Pastor, eu estou na igreja faz 5 anos, mas eu não me batizei ainda, não tem luta. Mas batiza então. Eu não estou querendo te desanimar não, irmão. Mas é porque ainda você não assumiu o compromisso. Entendeu? Porque quando você descer as águas, você está declarando publicamente, eu realmente assumi esse Cristo. Esse Cristo é o meu Senhor, eu estou fazendo isso pelo batismo, evidenciando a minha fé para que todos saibam que eu sou de Cristo. E aí, irmão, o diabo vai tentar se opor, para te desanimar. E aí você começa a sofrer lutas e perseguições por causa do Evangelho, por causa da decisão que você tomou. Mas glória a Deus, é o que o texto está dizendo. Porque as aflições e as perseguições produzem em nós um peso de glória, que nos faz dignos do reino. As perseguições e as provas têm o poder de nos aperfeiçoar, porque através das provas e das lutas, ali habita o poder, e nós podemos experimentar do poder de Deus, da glória dEle. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que ele se gloriava nas lutas, nas tribulações e nas perseguições, porque através destas, ali habitava o poder de Cristo nele. Ele experimentava a glória de Deus, que o sustentava, que o guardava, e ele crescia em fé, e ele era aperfeiçoado. Então comece a se gloriar nas lutas e tribulações, amém? 6, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Eu vou ler de novo o 5 para você entender o 6. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder. Olha aí, Jesus vai se manifestar do céu com os seus anjos. Pastor, nós estamos pregando o evangelho do reino, e o evangelho do reino, o que é? Oposição contra o governo do diabo. Diga, o evangelho do reino se opõe contra o poder das trevas. Esse é o evangelho do reino. A igreja está vivendo um período da graça, amém? Mas o período da graça e o período do evangelho do reino é o mesmo. Por quê? Porque a graça fala das bênçãos de Deus sobre nós, daquilo que nós recebemos por sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, a sua redenção e todas as coisas, porque todas as coisas nós recebemos pela graça, amém? E o evangelho do reino fala todo o poder de Cristo, da autoridade do céu sendo estabelecido na terra contra o poder de Satanás, contra as obras malignas. Esse é o evangelho do céu. Então a graça e o evangelho do reino andam juntos. Mas vai chegar um momento em que o Senhor Jesus voltará na sua glória, com os seus anjos. E esse momento ele estabelecerá o seu reino, e o reino de Cristo será manifesto na terra. E Satanás será preso por 1000 anos. Não haverá mais demônio na terra.
Não haverá mais influência maligna na terra. Todo o poder das trevas foi aniquilado nesse período. Nós podemos fazer isso cooperando com o Espírito Santo, pregando o Evangelho do Reino. Essa é a nossa responsabilidade, amém? Mas vai chegar um momento em que Jesus voltará, logo depois da grande tribulação, e Ele estabelecerá o seu reino, e o seu reino será manifesto, o seu governo, em toda a terra. E toda a força das trevas e todo o poder maligno será desfeito, será amarrado. Não existirá demônios, e ali Cristo reinará. Por isso que nós devemos desejar esse reino, irmão. Por isso que nós precisamos desejar a volta de Cristo. O Senhor deseja voltar o mais rápido possível. Sabe por que Ele não voltou ainda? Pergunta para o irmão do seu lado se ele sabe. Se ele não souber, responde: não, não sei. Romanos 11, 25. O que nós lemos em Mateus 24, 14? Mateus 24, 14. Que o Evangelho do Reino seria pregado para todas as nações. Então viria? Por que Jesus não voltou ainda? Porque o Evangelho do Reino não foi pregado ainda em todas as nações. E também tem um outro texto, Romanos 11, 25, que diz que até que a plenitude dos gentios haja entrado, o Senhor não viria e não salvaria Israel. Porque o que está faltando acontecer é a última semana de Daniel, das 70 semanas que Deus profetizou na vida de Daniel, Daniel 9, 27. Lê em casa lá depois. Irmão, não é possível que esse tanto de texto não desperte em você pelo menos a curiosidade de chegar em casa e ler depois. Nós não vamos ler, não temos tempo, estamos encerrando aqui o tempo. Mas só falta a última semana. Última semana são 7 anos, para se cumprir tudo. Para que Deus cumpra toda a palavra. E a Bíblia diz que Deus ainda não cumpriu essa última semana de Daniel, porque Ele inaugurou o período da graça para que todos nós, os gentios, que não somos da casa de Israel, pudéssemos entrar. Começou a revelar a graça dele às nações. E quando a plenitude dos gentios, plenitude não é a totalidade, não são todos os povos, não são todas as pessoas. Plenitude está ligado a quando, essa palavra plenitude está ligada à embarcação. Quando eles iam sair para os mares, tinha que ter um número de pessoas dentro do barco, para que o barco pudesse sair. Se não tivesse aquele número de pessoas, a plenitude, o equilíbrio de pessoas na embarcação, não poderia sair. Então essa plenitude fala desse equilíbrio. E esse equilíbrio vem quando o Evangelho do Reino é pregado. Por quê? Porque o Evangelho do Reino se opõe contra a obra das trevas. Jesus pregava o Evangelho do Reino. Olha o que diz Mateus 61, 1. Quem arrisca? Isaías 61. Não tem capítulo 61 em Mateus, irmão. Isaías 61, versículo 1. Eu vou ler para vocês. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Jesus veio para isso. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus, para que ele pudesse proclamar libertação. Esse é o Evangelho do Reino, que proclama libertação aos cativos, aos prisioneiros, aos que estão em trevas. Tira as pessoas das trevas, despoja o inferno, despoja Satanás e traz para o reino do Filho do seu amor. E quando a pessoa é tirada do reino das trevas e vem para o reino de Cristo, ela se torna filho, amém? E quando a totalidade desses filhos se completarem, Jesus virá na sua glória com seus anjos e manifestará o seu reino, o seu governo.
e todas as forças das trevas serão amarradas e aniquiladas. Para todo sempre, irmão. Para todo sempre. E ali o Deus vai começar o seu governo de justiça e de juízo, de equidade e de disciplina para aqueles que não foram achados fiéis. Vamos continuar. Versículo 7, novamente. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito bacana, porque nós teremos que ser achados dignos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Porque os últimos dias nós estamos vivendo e o fim está próximo. Jesus está voltando. E eu quero com isso te alertar, preparar o teu coração, levar você a tomar uma atitude hoje, não é amanhã, é hoje, de se reconciliar com Deus, de se consertar com Deus, de deixar todo o embaraço do pecado, deixar todo o embaraço, tudo aquilo que pode te travar de viver a vida com Deus, tudo aquilo, por mais que seja, pastor, eu não estou conseguindo, eu entendo, eu quero, mas está difícil, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Ele vai te sustentar, mas você precisa acordar todos os dias e decidir viver esse reino, decidir viver essa vontade. Eu quero te convidar para se colocar em pé. Nós aprendemos hoje de manhã, na escola de líderes, com a Bruna, que as cartas de Apocalipse, todas elas destinadas aos pastores, têm uma semelhança, aonde 3 palavras sempre aparecem nas mesmas cartas: conheço tuas obras, ao que vencer, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus conhece tuas obras, o teu coração, não adianta se esconder. A Bíblia diz que ao que vencer, será digno do reino, somente ao que vencer. E Jesus vem trazer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. É tempo de nos prepararmos para a volta de Cristo. É tempo de você parar de dar desculpas. É tempo de você parar de dar justificativas. É tempo de você assumir um compromisso com Deus verdadeiro. É tempo de você assumir o compromisso com essa obra, em pregar o evangelho do reino e de pregar o evangelho a toda criatura. É o momento de você assumir o compromisso de estabelecer o reino dos céus e se opor contra todas as obras das trevas. Essa autoridade foi confiada a nós, igreja, porque se você ama a vinda de Cristo, você tem que se envolver com a sua obra e pregar o evangelho, porque o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. A nós foi confiado esse evangelho. Nós devemos pregar. Vai ter luta? Sim. Vai ter guerra espiritual? Sim, porque nós estamos se opondo a um governo. Mas creia, Jesus já venceu. Jesus já triunfou sobre todo o principado e potestade. Nos deu autoridade. Você já é mais que vencedor. Então você marcha para vencer e não para ser derrotado. Mas você precisa marchar. Amém? Eu quero convidar você que deseja se reconciliar com Deus,
que deseja se consertar com Deus, que quer dar um basta na vida que você está levando, entendeu que essa mensagem é para você. Pastor, eu quero uma atitude de fé. Eu quero agora assumir esse compromisso com Deus, de viver a vontade dEle, de viver o seu reino e a sua justiça. Eu quero convidar você nesse momento a vir à frente. Nós vamos orar, e você vai colocar diante de Deus toda a sua vida, e clamar para que Ele venha com graça e te sustente em todo o tempo. Enquanto o louvor ministra aqui uma música, eu quero convidar você. Eu me coloco também aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui, porque eu quero viver, eu entendo que eu preciso viver a vontade dEle. Irmãos, é tão sério, porque eu posso estar pregando para você aqui, e não estar vivendo a vontade de Deus. É muito sério isso, e eu tenho temor nessas palavras. Então, é tempo de nós nos consertarmos, é tempo de buscarmos a Deus para estarmos prontos para aquilo que Ele tem para nós, amém?